Câmara em Foco no ar para você ligado na TV Câmara Municipal de São Vicente. Estamos aqui hoje para discutir mais um tema importantíssimo e também para quem tem essa curiosidade de saber aí os nuances ali, tudo que envolve uma Câmara Municipal. Hoje a gente está aproveitando, né, como nesses últimos episódios também, para explicar um pouco mais o Legislativo. Então a gente vai com esse quadro trazendo aí a explicação de diferentes setores aqui dessa casa de leis tão conceituada, e ninguém melhor para explicar, como eu sempre digo, já o cara que é sócio quase que majoritário do Câmara em Foco, José Carlos Fernandes, o consultor jurídico da Câmara Municipal, está aqui mais uma vez para tratar a respeito, explicar também de forma didática e trazer aí para quem tenha talvez essa dúvida sobre qual o funcionamento de uma comissão de justiça e redação. Esse é um dos primeiros tópicos que a gente vai abordar nessa série aí durante o recesso, onde o cotidiano, os corredores só da Câmara que fica parado, porque o cotidiano continua, o trabalho externo também continua e a gente continua aqui na TV Câmara Municipal de São Vicente. José, muito obrigado já por receber mais uma vez, eu sei que já faz parte, né, praticamente do programa. O José que é o consultor jurídico aí, com a formação já no direito, em advocacia, mais de 30 anos de casa. Meu muito obrigado por estar aqui mais uma vez e vamos aí explicar de forma didática, né, trazer aí tudo que envolve uma comissão de justiça e redação, porque eu sei ali por cima. Eu vou confessar para você que eu sei mais ou menos o que compõe, né, qual que é o cotidiano, como é que é feito a periodicidade, o que tem ali no entorno de uma comissão de justiça e redação, e hoje aí a gente vai pontuar ali, traçar aquelas coisas. Então, suas considerações iniciais aí para esse nosso bate-papo, né? Tá certo. Então, a Comissão de Justiça e Redação é o que a gente chama de principal comissão. Muita gente que acompanha a política, que acompanha o legislativo na Câmara Federal, deve saber que há uma grande disputa política, né, pela presidência dessa comissão, né? Por exemplo, a Simone Tebet, que é candidata a presidente da República, ela é pré-candidata, pelo menos, né? Até o presente momento, né? Sim, até o presente momento. Ela foi presidente da Comissão de Justiça e Redação, que é a principal comissão na Câmara dos Deputados, como é também no Senado Federal e como é em cada uma das casas legislativas. Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona, a gente tem assim, né? Quando a gente pensa em estrutura organizacional, estrutura política, a gente tem que pensar na nossa Constituição Federal, certo? Então, o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal é como para os evangélicos é a Bíblia, né? Então, é aquele livro principal, o livro mais importante, onde estão lá definida a estrutura, né, de cada poder, né? E na estrutura da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a gente tem dois tipos básicos de comissão. Aliás, a gente tem três, né? As comissões permanentes, as comissões especiais, né? Que são as comissões dedicadas ao estudo de determinada matéria, e a gente tem as comissões parlamentares de inquérito. No caso a nível federal, as comissões parlamentares de inquérito, elas correspondem a nível municipal às comissões especiais de inquérito. É apenas a sigla que muda para a gente entender a diferenciação. Mas em alguns municípios, inclusive, usa a mesma denominação, Comissão Parlamentar de Inquérito. E a gente tem o que a gente chama de comissão processante também, né? Uma quarta comissão aí, que quando há um pedido de cassação, como aconteceu no município de Guarujá, né? Um pedido de cassação do mandato do prefeito municipal, né? Então, a gente tem basicamente essa estrutura que é voltada para a análise das proposituras. É a principal atribuição dessas comissões. Ok, perfeito. E aí, primeiro, você já explicou aí como é que é feito esse organograma, entre aspas, de uma comissão que tem ali no seu entorno 4 comissões que trabalham em conjunto, né, para compor essa comissão de justiça e redação. E agora eu venho trazer aqui uma dúvida até minha mesmo, como eu disse na introdução, mas também com certeza pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora.
existe uma rotatividade aí em meio a essa comissão? Como é que ela é composta? Como são escolhidos, né, os componentes e os membros de uma comissão, como a Comissão de Justiça e Redação? Então, na mesma forma que as comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não que seja obrigatório copiar esse modelo, né? Existe a autonomia para que os municípios definam um modelo diferente, mas o modelo que existe na Câmara de São Vicente é o modelo bienal, né? Então, a cada 2 anos, a comissão é composta novamente. Então, a gente tem outras comissões, além da Comissão de Justiça e Redação, que vai ser assunto aí do próximo programa, que tem a Comissão de Obras, a Comissão de Finanças. Então, essas comissões, elas de educação, então, essas comissões elas são eleitas logo após a eleição da mesa diretora. Neste ano, a gente teve aí a eleição na primeira sessão ordinária de junho, teve até uma certa confusão e tal, mas conseguimos que ela ocorresse normalmente, e aí cada comissão é composta por 3 vereadores, e os vereadores podem compor mais do que uma comissão, eles podem compor até 3 comissões. Então, é mais ou menos essa estrutura da comissão. E ela tem aí o seu presidente, né? Eventualmente é indicado um relator. Se não for indicado o relator, automaticamente o relator é o presidente, tá? Para relatar o projeto de lei, né? A propositura que vem a ser apresentada, e o outro membro, né? O terceiro membro. Ah, mas por que são 3? Exatamente para evitar o empate, né? Então, se fossem só 2 membros, a gente teria muito mais... Assim, eu penso igual, você pensa igual, então fica por isso mesmo. Ou então um pensa igual, outro pensa diferente, já era. Tipo, ia ser complicado, assim, a gente for parar pra pensar. Na verdade, é para evitar que uma divergência... por exemplo, eu voto favorável à propositura. Acho que a propositura é constitucional. E o outro vereador disse, não, ela é inconstitucional. E como é que a gente resolve? Ah, sim, é o voto de Minerva, como dizem. Exatamente. Então, o terceiro membro aí é que vai decidir. Já aconteceu isso na Câmara? Já aconteceu de haver um vereador que não concorda com a constitucionalidade daquela propositura, opta pela inconstitucionalidade. O que ele faz? Ele apresenta um parecer em separado do projeto, tá? Se manifestando contrariamente. Quem vai decidir é o plenário, mas ele tem o direito de apresentar um voto divergente, um voto contrário, ou voto favorável. Quando a comissão é contrária à propositura, o voto é favorável. E aí, se a comissão opinar pela contrariedade da propositura, existem 2 opções. Indicar o vereador que retire a propositura, ou o prefeito, ou se o prefeito ou o vereador insistir naquela propositura, então o que vai aparecer, o que vai a plenário é o parecer. Então o parecer vai ser votado pelo plenário. Se o parecer for mantido e o parecer for contrário, aí se votarem a favor do projeto e contra o parecer, então o parecer vai ter tramitação. Do contrário, não. Né? Então, se o parecer contrário da comissão for mantido, então ele é retirado, né? Ele é como se ele tivesse sido rejeitado. Então, por isso, a gente sempre pode contar aí com um número ímpar aí, de componentes para que a gente tenha aí essa parte da eleição sem, né, a polarização e também tudo ali no empate e indefinido, né, de certa forma. Exatamente. Essa composição de 3 é exatamente para evitar a ocorrência de empate na propositura. Aí a gente precisa entender o seguinte, né? Bom, mas aí então é a Comissão de Justiça e Redação que decide o projeto? No Congresso Nacional, algumas vezes sim. É o que eles chamam lá de votação terminativa. Né? Então, existem algumas expressões, votação terminativa em determinada comissão. Então, ele não vai a plenário. No caso da Câmara de São Vicente, não. Todos os projetos vão a plenário. Não existe essa votação terminativa. Porque senão também você deixaria na mão só de 3, né? Uma decisão que pode impactar na sociedade vicentina. Diferente do Congresso Nacional, onde a Comissão de Justiça e Redação tem um número muito grande de deputados. Então, algumas matérias que não têm uma grande repercussão, então eles podem eventualmente aprovar ou rejeitar a propositura. No caso da Câmara de São Vicente, não.
E aí a gente tem que entender o seguinte, e aí depois que você fizer mais alguma outra pergunta, eu posso até esclarecer melhor como funciona, tá? Essa comissão. Né? Então já vamos embora. Ora, é assim, a comissão, a Comissão de Justiça e Redação tem basicamente, ele vai definir se a propositura é legal e constitucional. O que significa isso? Dizer se aquela propositura pode ser apresentada daquela forma e se é competência do município legislar sobre. Então são dois aspectos. Um primeiro é um aspecto mais formal, né? E o outro é um aspecto um pouco mais de mérito, né? Que é a constitucionalidade de determinada propositura. Aí, nesse aspecto mais formal, digamos assim, quem pode apresentar? Então, existem 3 possibilidades de apresentação de propositura. Uma que seria de iniciativa popular, tá? Que dependeria de 3% do eleitorado, etc. e tal. É mais complexo a apresentação, é mais complexa a apresentação de propositura desse tipo. Nós nunca tivemos aqui na Câmara de São Vicente, mas já aconteceu a nível nacional, por iniciativa da CNBB e de algumas outras associações de classe, foi apresentado a Lei da Ficha Limpa, que todo mundo já ouviu falar. Teve todo um furor em cima desse assunto, né? Quem acompanha o noticiário político sabe, né, de como isso movimentou, né, o noticiário num todo e também as questões ali mais para frente, né, até em torno de pleito eleitoral e etc. Exatamente, né? Porque essa lei da ficha limpa, ela impedia que quem tivesse recebido uma condenação por improbidade administrativa que pudesse se candidatar. Houve até um questionamento no Supremo Tribunal Federal, foi muito acompanhado pela sociedade brasileira a aprovação dessa propositura, mas ela é uma propositura de rara iniciativa, porque você depende de a nível nacional você tem que ter em vários estados, você tem que ter várias assinaturas, né? Aqui a gente não é uma divisão por bairro, né? Mas então é 3% do eleitorado que a nossa lei orgânica exige para a apresentação desse tipo de iniciativa. Bom, fora isso a gente tem a iniciativa do prefeito, né? E a gente tem a iniciativa do vereador. Tá? E em alguns casos também a gente tem iniciativas que alteram a lei orgânica municipal. Aí eu preciso esclarecer para você. Você me falou que a Constituição é a Bíblia. Tá bom. Mas a gente... É o que rege, mas peraí, que tem pontos ali, tem outras coisas ali, né? Tem um extras, tem sempre um plus aqui. Tem um plus. Porque a Constituição Federal, ela vai reger o país inteiro, tá? Então ela vai estar por cima de tudo. Né? Então, quando a gente vai fazer uma comparação, a gente diz que ela está no ápice de uma pirâmide, tá? Então, cada face da pirâmide você tem o município, o estado, o Distrito Federal, né? E a União. Então, digamos, é uma pirâmide com 4 faces, tá? Então, em alguns momentos, há uma sobreposição, que nem, por exemplo, a lei de licitações. A lei de licitações é aplicada para o município, para o estado, para a União. Ela define quais são as atribuições de cada de cada ente que vai realizar uma licitação. Então, as normas gerais de licitação, elas são definidas, era pela Lei 8666, que está perdendo a vigência, está entrando uma outra norma, que vai reger todo mundo que queira fazer uma licitação, que tenha verba pública nessa história. Então, é uma legislação nacional, ela tem caráter nacional. Mas tem lei que só se aplica à União. Tem, são as leis federais. Então, quando você disser assim, mas essa lei é uma lei nacional, depende, ela pode ser nacional e federal, e ela pode ser só nacional, não ser relacionada exclusivamente à União. Né? Então, aí você diz assim para mim, não, tá, mas eu tenho esses tipos de iniciativa que são apresentadas. Tá bom, aí eu tenho do prefeito, tenho a da União, né? Desculpa, tem um do prefeito, tem um do vereador, né? E tem a de iniciativa da população. Seguindo aqui a estrutura municipal, para quem ainda não... quem perdeu a linha de raciocínio mais ou menos, trazendo aí também paralelos, né, com a parte do federal, com tudo que temos aqui
de conhecimento do âmbito da política, né, de forma nacional e também vindo aqui para o âmbito municipal, como estamos falando aqui de São Vicente. Mas dando prosseguimento agora, né? Então, na continuidade aí dessa explicação que eu estava dando, então existem algumas iniciativas que são privativas do chefe do poder. No caso do município, o chefe do poder é o prefeito. Então existem algumas iniciativas que são exclusivas dele. A nível federal, existem algumas iniciativas que são exclusivas do presidente da República. A nível estadual, existem algumas iniciativas que são exclusivas do governador do estado. Né? Então, existem... Quer que eu segure? Não? Bem? E existem, então, algumas proposituras que são de iniciativa exclusiva. Onde está isso aqui? Então, a gente tem aqui, ó, no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, a gente tem o que é do presidente da República, que também serve para o prefeito e para o governador. Qual é a diferença? Fixa ou modifica os efetivos das Forças Armadas. A gente não tem Forças Armadas aqui, né, nem no Estado, nem no município. Mas, de resto, vale o resto. Então, dispondo sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, aqui no caso dos territórios não vale, é do município, tá? Servidores públicos do município, o regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. E aí aqui tem uma outra, que é a organização do Ministério Público, que a gente não tem no município, tem Defensoria Pública, que também a gente não tem no município. Então, basicamente, a estrutura é essa. Aí você diz assim para mim, mas então é por isso que quando vai ter aumento do funcionalismo, é o prefeito que tem que mandar para a Câmara, o prefeito tem que mandar para a Câmara. Aí a pessoa fala assim, mas como é que pode? Principalmente funcionalismo, fica irado com isso, né? Fica muito bravo. Não, mas eu quero que os vereadores deem um reajuste. Não são os vereadores que decidem, são. Mas são eles que começam o processo, não. Quem começa o processo? Alguma. É tudo ali meio de um nível até que hierárquico que a gente pode pontuar assim, né? Trazendo aí... Exatamente. Então, no caso, não é que a Câmara esteja subordinada ao prefeito, não é isso, não é bem assim, né? Não é uma questão de subordinação, né? Mas é uma questão de atribuições diferentes. Então, essas atribuições, por exemplo, será que tem que ser o vereador que vai decidir quantas secretarias tem no município? Se fosse depender do vereador, ia ter 150, né? A gente sabendo como é feito aí um trabalho de um vereador, também por conta do seu staff, é algo necessário, mas a gente sabe que a estrutura do trabalho deles é essa. Exatamente. Então a gente tem que entender o seguinte, existem matérias onde depende do prefeito municipal saber como que ele vai adequar o orçamento dele para essa realidade. Então, por exemplo, a gente não pode transpor, por exemplo, a realidade de Santos, que o orçamento é quase 3 vezes do município de São Vicente, 3 vezes maior que o município de São Vicente, você transpor simplesmente para o município daqui de São Vicente, quando o de Santos é 3 vezes maior. Então, o prefeito, às vezes, tem algumas dificuldades do ponto de vista de como gerenciar, como gestar a coisa pública, né? Como promover a gestão da coisa pública, porque ele tem essas limitações. E essas limitações, elas não podem dizer respeito só à formação do orçamento, tem que dizer respeito quanto vai receber o funcionalismo, porque eles têm um teto do funcionalismo. Muitas atribuições ali que temos também, é importante pontuar isso, porque às vezes, a grosso modo, a reivindicação do povo pode parecer que às vezes não é por vontade dele, às vezes não convém, mas não é bem assim, existe toda uma estrutura que tem que ser seguida, né, à risca. Exatamente, então essa questão de definir onde vai ser gasto, aí você diz assim, não, mas espera um pouquinho, o vereador ele não pode apresentar emendas, né, impositivas, tá? Ele pode apresentar as emendas impositivas limitadas a 1,2% da receita corrente líquida. Pô, mas é muito pouco isso. A gente puder trazer isso aí num número assim mais didático para quem está acompanhando. Esse 1,2 seria expressivo ao quê? Aqui que a gente pode traçar um paralelo. Qual parâmetro que a gente pode seguir para fazer entendimento assim? Da última receita foram 951 mil reais, se não me engano.
né? Que é bem pouco para um município, né? É bem pouco para cada. Você multiplica isso por 15, né? Então o que acontece? Mas por que ele não pode? Mas espera um pouquinho, tem que entender que existem verbas para o pagamento do funcionalismo, existem verbas de manutenção da cidade, existe o problema da merenda, da manutenção das escolas, né? Então você tem uma série de demandas que são de gasto obrigatório. Você tem um valor mínimo que você tem que é 25% da receita com impostos em educação. Você tem, se não me engano, 15% para gastos com saúde. Né? Então você tem uma série de gastos obrigatórios que vão limitando a questão de como você pode gerenciar. Mas isso a gente pode explicar depois melhor quando a gente falar da Comissão de Finanças e Orçamento. Perfeito, que a gente vai falar. É mais um episódio aí que a gente vai trazer aqui pelo Câmara em Foco e você pode acompanhar nas próximas semanas aí que com certeza teremos aí um conteúdo explicando essa Comissão de Finanças e Orçamento. Bom, José Carlos, mas didaticamente, assim, como é que a gente pode explicar a efetividade de uma comissão dessas como a Comissão de Justiça e Redação para a cidade de São Vicente? Como é que a gente pode traçar esse exemplo aí bem simplificado, né, para que todo mundo consiga descomplicar o que às vezes as pessoas não têm esse discernimento por completo, aí, acompanhando por cima o legislativo, né? Explica aí pro pessoal. Então, a Comissão de Justiça e Redação, como eu disse, ela vai fazer uma análise sobre a questão da constitucionalidade e da legalidade das proposituras. Mas, doutor Zé Carlos, o que significa isso, né? Quer dizer, como assim constitucionalidade e legalidade? Não está tudo dentro da Constituição, não está tudo dentro das leis? Bom, mas a gente tem que ter o seguinte, quando a gente apresenta uma propositura, ela basicamente vai ser uma alteração, um projeto de lei complementar, um projeto de lei, uma proposta de emenda à lei orgânica. Então, ela é uma propositura, ela é uma proposta, é um projeto. Então, tem lá, por exemplo, teve uma discussão aqui sobre a questão de pode ou não fazer churrasco na praia, né? Eu estava nessa sessão, inclusive, lembro, muita polêmica, porque um churrasquinho todo mundo gosta, né? Não tem como, assim, né? Exceto os veganos, você que é vegano e que está assistindo aí, tudo bem, a gente entende, mas a massa curte. E a gente lamenta também, né, querendo ou não. Porque, na verdade, assim, eu pelo menos tenho alguma dificuldade gosto muito da alimentação vegana, gosto de comer, mas eu gosto também de uma carninha. É uma baita ideia, né, mas a execução, né? A gente gosta de um churrasquinho. Mas é uma discussão que dizia a respeito também à incomodicidade em relação a outra pessoa que frequenta a praia, né? Quer dizer, tanto o turista que vem de fora, como o próprio morador do município de São Vicente. Ele também não tem direito a não ser incomodado pela fumaça que sai do churrasco que a pessoa está fazendo, os ratos que vão se proliferar ali, vão entrar nos imóveis e tal. Então, existe sempre alguns aspectos de uma determinada propositura que dizem respeito às pessoas, né? Então, o cuidado da Comissão de Justiça e Redação, o que é? Primeiro, saber se o município pode legislar sobre, né? Então, houve nesse episódio, inclusive, por parte de um vereador que disse, não, mas já existe uma lei estadual que proíbe, então não seria necessário uma lei municipal que proíba, né? Então, será que não existe mesmo? É que, na verdade, existe uma área de confluência em que a vigilância sanitária, por exemplo, é uma matéria concorrente. Tanto o município, quanto o Estado, quanto a União podem legislar sobre. Mas então, quais são as matérias que você pode, que só a União pode legislar, né? Porque a gente vai por eliminação, né? Então, assim, aí você pega, compete privativamente à União, legislar sobre direito civil, comercial, penal, eleitoral. Eu não vou falar tudo, porque senão a gente vai ficar cansado aqui, né? Mas, basicamente isso, questões, requisições civis e militares, águas, energia, serviço postal, política de crédito, comércio exterior, política de transporte, regime de portos, jazidas, nacionalidade, população indígena, imigração, organização judiciária, sistema estatístico, poupança, consórcio e normas gerais de material bélico, né? Lógico, guerra, não vai o município resolver entrar em guerra Santo São Vicente, né? Não dá para decidir. A rivalidade existe, mas calma aí também, né? Pelo amor de Deus. Não vamos estabelecer guerra entre municípios, mas
normas gerais de licitação, defesa territorial, propaganda comercial. Então, eu só resumi, assim, para a gente não perder muito tempo nisso, né? Mas o que eu digo é isso. Então, se não é de iniciativa privativa da União, provavelmente está no que é de iniciativa concorrente. Tá? Existem também algumas que só os estados e a União podem legislar. E existe uma outra matéria que estados, União e município podem legislar. Além disso também, quando a gente vai no artigo 29 da Constituição, a gente encontra lá que o município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Ah, mas tudo interessa localmente, lógico. As pessoas moram no município, né? Então tudo interessa localmente, sim, mas ela tem que haver uma prevalência do interesse local em relação ao restante do país. Eu não posso, por exemplo, legislar sobre Auxílio Brasil. No município de São Vicente o Auxílio Brasil vai ser de R$ 800, quem dera, né? Fosse isso. Mas não pode legislar sobre esse assunto, porque, embora ele tenha um interesse local, a prevalência do interesse é uma prevalência nacional. Então a gente tem é prevalecente o interesse nacional. Agora acho que ficou bem compreensível aí perante essa parte da organização. Agora, quanto à periodicidade, né? A gente sabe que semanalmente, claro, já foi dito, né, anteriormente, agora, nesse período, é um período de recesso. Os vereadores eles não costumam estar no prédio da Câmara em sua maior parte, né, do seu expediente, mas externamente eles estão exercendo o seu trabalho. Só que a gente sabe que durante a semana existe também toda uma movimentação por meio de comissões, por meio de reuniões até que os vereadores fazem a respeito disso. Eu gostaria de saber, o senhor como um representante aqui dessa casa, qual é essa periodicidade da Comissão de Justiça e Redação? É todos os dias que eles se reúnem? É uma vez por semana? Como é que é feita essa organização de trabalho por parte dos componentes da Comissão de Justiça e Redação aqui da Câmara de São Vicente? Foi interessante a pergunta que você fez, porque tem muita gente que chega e fala, porque recebeu pareceres da comissão, né? Porque quando faz a leitura da ordem do dia, menciona lá que recebeu parecer favorável das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Né? Então sempre é dito isso, não sei se você já reparou nisso, né? Durante a ordem do dia. Então, a comissão, para se manifestar a respeito das proposituras, como são muitas proposituras, né, dos vereadores e do prefeito municipal, porque o prefeito manda uma mensagem, né, e aqui as proposituras são lidas pelos vereadores. Então, às vezes, a gente tem mais conhecimento a respeito de uma justificativa de um projeto de vereador, porque ele lê a justificativa e lê o projeto. No caso do prefeito, ele encaminha a mensagem. Então a gente acaba só sabendo, não a justificativa da mensagem, a gente só fica sabendo da ementa da mensagem. Nem a mensagem toda é de conhecimento público. Né? Então, muitas vezes isso demanda, por exemplo, em algumas hipóteses, até audiência pública para discutir mais alongadamente determinadas proposituras. Mas o que a gente vê é que na leitura da ordem do dia, consta lá, mensagem do prefeito municipal acerca de tal assunto. Mas você não sabe qual é o conteúdo, o que está sendo modificado. Mas os vereadores sabem, por dois mecanismos. Primeiro, pela Comissão de Justiça e Redação, quem sabe mais é quem está na Comissão de Justiça e Redação, né? Em seguida, os vereadores que têm tiveram acesso à leitura da propositura, né, e a justificativa. E as mensagens do prefeito são encaminhadas aos vereadores também para que eles tomem conhecimento dela. Né? Então, às vezes, nós participamos às terças-feiras, a partir das 16 horas, a pedido do vereador presidente da comissão, né, o Jefferson Cesaroli, pediu para que fosse às 16 horas. Nós fazíamos antes às 15, mas ele está fazendo uma pós-graduação, então pediu para que a gente fizesse às 16 horas. E nós estamos fazendo de maneira remota, né?
o que facilita bastante, porque um vereador está no seu local de trabalho, outro vereador está aqui na Câmara, mas o outro está lá na região continental. Então, às vezes, a gente consegue, de uma maneira mais produtiva, fazer essas reuniões de maneira remota. A gente descobriu isso, né? De uma maneira meio... A grosso ali, né? Meio que a força, né? Mas é algo que vem facilitando aí a vida de muitas pessoas, né? Estando em todas as partes aí, mas estando no mesmo lugar que, né, a gente deveria estar, no caso, as reuniões e tudo, todos os nossos compromissos, digamos assim. Né? Porque inclusive aqui a gente está fazendo as sessões de uma maneira remota, por causa da necessidade de fazer a reforma do plenário, né? E então as sessões estão sendo transmitidas aqui da sala da presidência onde nós estamos falando, né? Direto, ó, no loco, você que acompanha, estamos à mesa aqui da mesa diretora, entendeu? Nós estamos ocupando. Estamos aqui, né? Ninguém vai tomar o cargo do presidente. Jamais. Não é nosso objetivo, nosso interesse, de forma alguma. Mas estamos aqui na cadeira dele, né? Tem jeito. Na cadeira dele, né? Mas não sob o ponto de vista do poder, mas sob o ponto Perfeito. de vista Muito bem pontuado aí, doutor. né? Então, brincadeiras à parte aí, na Comissão de Justiça e Redação, como eu havia dito antes, você tem as funções de cada um dos vereadores, né? Então você tem a presidência da Comissão de Justiça e Redação, que é, em tese, quem vai definir o horário que essa comissão vai acontecer, logicamente que com beneplácito dos demais vereadores, porque se os outros dois vereadores não quiserem aquele determinado horário, eles simplesmente não comparecem, ele não pode deliberar. Porque para a deliberação, ele precisa ter a maioria. Para ter a maioria, ele precisa ter 2, né? Então, uma ausência é tolerável, 2 ausências já não é possível realizar a reunião da comissão. Mas aí, voltando até a um tópico que foi dito lá atrás, essa composição de ser sempre um número ímpar perante ali a decisões, para não ter também nenhum tipo de empate, né, vamos dizer assim. E aí ficar por isso mesmo. E as reuniões, elas têm outra medida referente a isso, a ausência de um? Elas continuam do mesmo jeito? Ou o ausente, entre aspas, da reunião, ele pode dar o seu parecer, o seu posicionamento depois? Sim, se ele discordar do posicionamento da maioria, ele pode manifestar o interesse em apresentar um voto em separado. Do contrário, ele acompanha a votação da maioria. Tá? Então, se há ausência, há condições de realizar a sessão. Agora, se, digamos que um vereador é a favor, o outro vereador é contra a constitucionalidade da propositura ou a legalidade da propositura, o que acontece? Presente o empate, a gente tem que adiar a matéria para a próxima reunião, onde estejam 3 presentes. Né? Então, existem algumas situações que podem dar essa condição. E a outra coisa que é interessante, no nosso regimento interno, nós não temos a figura da dispensa de parecer. Então, não tem como serem dispensados pareceres. De vez em quando acontece algum problema, né? Uma resistência de votar determinada matéria. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, matérias que recebem um carimbo de urgência por parte do prefeito municipal, elas têm que ser votadas no prazo de 45 dias. Então, a Comissão de Justiça e Redação, às vezes, ela precisa de mais tempo para estudar a matéria. Então, algumas vezes é solicitado ao prefeito que retire o pedido de urgência da matéria. E aí, para a comissão poder fazer uma análise mais consistente. Existem coisas muito interessantes e que estabelecem vários debates, né? Questões relacionadas à mulher, criança, adolescente. Então, às vezes, algumas matérias que causam mais polêmica, às vezes é necessário que seja solicitada a retirada do pedido de urgência. E aí postergado, né, para uma próxima ocasião, uma próxima oportunidade. Isso, uma próxima reunião. Então, como eu disse anteriormente, as reuniões ordinárias acontecem às terças-feiras. Isso não impede que, por exemplo, na própria quinta-feira, quando são realizadas as sessões da Câmara, que eles se reúnam e emitam parecer.
Aí, às vezes, é emitido um parecer conjunto, né? Não conjunto exatamente, mas se reúne a Comissão de Justiça e Redação, se reúne a Comissão de Finanças e Orçamento, e aí, eventualmente, alguma comissão temática, né? De obras, de educação, e aí é emitido um parecer para que seja pautado na hora uma mensagem que acabou de chegar do prefeito, né? Isso às vezes acontece. Aí, não que seria dispensada o parecer, mas haveria, digamos, a disposição de que a matéria receba a urgência necessária. Como, por exemplo, o prefeito entrou num acordo com o sindicato e vai apresentar um reajuste. Então, eles não vai se aguardar a reunião da Comissão de Justiça e Redação para a deliberação sobre determinada propositura, mas eles se reúnem antes da sessão e emitem o parecer. Perfeito. E sabendo que as comissões, na verdade a Câmara, né, num todo, ela funciona como uma engrenagem, né? Desde os departamentos que trabalham ali, né, diariamente, aqui como finanças, do jurídico, também a parte ali mais administrativa da coisa. Sabemos que os vereadores também têm essa coligação ali de trabalhar em conjunto ali com essa parte mais de cronograma, de estar ali junto e também ter um trabalho ali próximo um do outro. As comissões também trabalham assim como se fosse uma engrenagem ali para funcionar. Por exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamentos, ela tem uma ideia e discorre essa ideia junto com a Comissão de Justiça e Redação, que é a que a gente está falando no momento. Como já foi dito também na sua última resposta, existe essa engrenagem entre elas? Sim, existe. Na verdade, assim, muitas vezes o vereador pede, por exemplo, olha, eu queria estudar um pouco melhor sobre determinado assunto, então eu peço o adiamento para a próxima reunião da Comissão de Justiça e Redação, porque eu ainda não formei uma convicção, né? E algumas vezes também, no próprio debate da reunião da Comissão de Justiça e Redação, os vereadores debatem sobre a matéria e às vezes há uma mudança de posicionamento de determinado vereador sobre o assunto. E um outro aspecto também que eu acho muito importante dizer, nem sempre o vereador que vota pela constitucionalidade da propositura significa que ele vai ser favorável à matéria. Ele pode, às vezes, votar favoravelmente à constitucionalidade da propositura, mas no mérito rejeitá-la, né? Então, não, tudo bem, pela Comissão de Justiça e Redação não vejo problema em analisar a questão do churrasco. Mas, na hora da votação, eu vou ser contra. Ou, ao contrário disso, eu votei favoravelmente na Comissão de Constituição e Justiça e no mérito eu também sou favorável, né? Então, às vezes há uma discordância do mérito. O que é o mérito? Né? É entregar o diploma para a pessoa, né? O que é o mérito? Porque a pessoa que passa numa faculdade, né? Ele passa num concurso público, ele tem mérito. Então, o que é o mérito? O mérito significa que ele merece, aquela propositura merece fazer parte da legislação, né? Então, eu voto no mérito. Então, no mérito, eu considero que a conveniência e a oportunidade da propositura. É isso que a Comissão de Justiça e Redação não deve entrar, né? Às vezes a gente debate, Tá lá, estou falando e tal. Olha, eu sou favorável a essa propositura, mas o que interessa a mim que sou favorável? Eu não represento o vereador. Eu não represento uma parcela da população, eu não sou vereador. Então, eu não posso me manifestar. Então, você até tinha perguntado a questão dos papéis, né? A gente, como instituição, como procuradoria jurídica lá, que eu faço parte, a gente se manifesta, mas não entra na questão do mérito, da conveniência e oportunidade de determinada propositura, né? Como aquele exemplo, um que é vegano, não é vegano, né? Eu não vou dizer lá se eu sou a favor ou não de comer um churrasquinho. Embora seja a favor, eu não vou me manifestar quanto a isso. Eu acho que a questão de definir se isso é conveniente e oportuno, são os vereadores que vão decidir. É por isso que eles votam a favor ou contra. E aí tem aquela votação que é simbólica, ou a votação que depende de um determinado número. Então, sempre que os vereadores são chamados a votar, é porque a matéria depende de um número para aprovação. Quando eles dizem assim, os que forem favoráveis permanecem como se encontram e os contrários se manifestem, é porque não é necessário um número mínimo.
basta que seja presente a maioria absoluta. Presente a maioria absoluta, né, que no caso são 8 vereadores presentes, eu posso que aquele projeto seja aprovado por 5-3, né? Então, eu não preciso de um quórum. Outras vezes é necessário esse quórum. Então, quando a gente diz assim, discussão e votação única, então, às vezes ela depende de um quórum. Se for uma medalha, um título, depende de um quórum. Então, não está atrelado à questão da discussão. Há 2 discussões, a lei complementar depende de 2 discussões. O projeto de lei do prefeito que seja discussão única, se ele tiver prazo, é discussão única. Então, a quantidade de sessões que a gente vai discutir determinado projeto não tem a ver com a necessidade ou não de quórum, né? Mas isso a gente pode até falar num outro programa. Perfeito, né? Já dando pautas aí para o próximo programa. E assim, José Carlos, a gente encerra mais um Câmara em Foco. Até riu com o nome do programa, que hoje rendeu, a gente falou bastante. Procuramos esclarecer aí, caso você tem essa dúvida de entender mais sobre o legislativo, saber como funciona uma comissão. E hoje falamos de uma das principais, né, podemos dizer assim, de uma Câmara Municipal, que é a Comissão de Justiça e Redação, que traz aí as proposituras, que movimenta aí as sessões ordinárias. E assim a gente se despede, a gente fica por aqui. Agradeço, José Carlos, obrigado aí pelo espaço mais uma vez. E as suas considerações finais aí para quem está acompanhando a TV Câmara Municipal de São Vicente, o Câmara em Foco, né, o nosso querido programa aqui da Câmara. Então, em relação às considerações finais, eu gostaria de dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas acreditam que a atividade do vereador se resume a estar na sessão e comparecer naquelas horas durante uma vez por semana, né, uma vez por semana. Em alguns outros municípios é 2 vezes por semana, em outros até 3 vezes por semana, mas geralmente nos municípios de porte médio, uma vez por semana. E no caso de São Vicente, mas ele não se resume, a atividade do vereador não se resume só a isso. Então, a Comissão de Justiça e Redação é uma comissão bastante atuante, né, nessa legislatura. Outras legislaturas, depende muito da legislatura e da condição de cada um dos presidentes da Comissão de Justiça e Redação. Alguns não dão tanto foco em relação à questão dos debates, etc. e tal, mas nós da Procuradoria, a gente tem que zelar para que haja um debate e não fique só restrito à análise jurídica, porque se for uma análise jurídica pura e simples, a gente costuma ser muito prático, né? Então, é isso, é aquilo, e nem sempre, às vezes existem algumas nuances que dependem do viés político que cada vereador tem, porque nem sempre, porque o direito é complicado, porque nem sempre não é, digamos, uma matéria objetiva, né? Então ela depende às vezes de uma interpretação mais subjetiva do como são as decisões judiciais. Às vezes elas são favoráveis, às vezes elas são contrárias. Também na área de direito, sendo uma ciência social, ela é muito suscetível a essas variações. Perfeito. Então, com as considerações finais aqui de José Carlos Fernandes, eu encerro aqui o nosso Câmara em Foco. Lembrando que você acompanha todos os acontecimentos em recesso ou não em recesso. A gente vê que o trabalho não para de forma alguma, porque tem até uns post-its aqui na mesa, vários recadinhos aí, que o nosso querido Marcos deixou, o Marcos aqui que trabalha na Secretaria do Presidente da Câmara. Mas aqui, voltando, né, ao nosso programa, um abraço para o Marcos e um abraço para você que acompanhou aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, nosso esclarecimento a respeito da Comissão de Justiça e Redação. Você acompanha tudo do Câmara em Foco e tudo da Câmara Municipal de São Vicente no 40.1 do Sinal Digital, nos canais oficiais que é o YouTube e o Facebook da Câmara Municipal de São Vicente. E você acompanha tudo da forma que você quiser. Se você quiser rever também as sessões, rever uma audiência pública importante aqui para a cidade de São Vicente, é só buscar lá no seu provedor, né, no seu navegador aí de internet, Câmara Municipal de São Vicente, no YouTube ou então no Facebook, você vê tudo lá. Eu, mais uma vez, agradeço a audiência e me despeço por aqui. Até a próxima.